Olá, tudo bem? Como ajudar quem também ajuda? Como aconselhar quem também aconselha? Eis aí a nossa matéria, o aconselhamento pastoral ao pastorado. No nosso curso de pós livre lato sensu em aconselhamento pastoral. É isso mesmo. Esta daqui é uma matéria, é um tema onde nós vamos aprender a ajudar quem auxilia outras pessoas. Às vezes o líder, a líder, o pastor, a pastora, o líder de grupos, ele passa por situações, ela passa por situações que precisam também de ajuda, precisam ser ouvidos, orientados, aconselhados, precisam de suporte. E aí eu dividi então este tema em 4 tópicos para que você aprenda a dar esse apoio e suporte para a liderança que te procurar. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre prevenindo ou trabalhando a vaidade ministerial. Alguns decaem no seu ministério por causa de vaidade. Aí nós vamos falar aqui como auxiliar um líder, uma líder, a questão da vaidade do sexo, entendendo coisas importantes como o assédio sexual para poder vencê-lo, tanto ser assediado quanto a questão de assediar outras pessoas. Então nós vamos mostrar aqui como você vai aconselhar essa liderança a prevenir-se do assédio, tanto ser o assediador quanto ser o assediado. Aí nós vamos aprender aqui com um caso muito famoso na Bíblia, aprendendo com o caso de José do Egito e a mulher de Potifar, como aquele jovem líder saiu daquela cena onde derrubaria a vida e o ministério dele. Nós vamos falar também sobre a vaidade do poder do cargo, que às vezes o que leva a esses pecados, essas outras quedas, é aquela vaidade do poder do cargo na cabeça de alguns. E vamos fechar esse primeiro tópico falando sobre mantendo um pastorado saudável, para que não se caia em nenhum desses males. Como aconselhar pessoas nessa questão? Nós vamos aprender nesta matéria. O segundo tópico fala sobre trabalhando a realidade ministerial, porque existe o fantástico mundo de Bob ministerial. E às vezes tem líderes que não vivem com os pés no chão e por isso decaem nos seus ministérios. Então aqui nós vamos auxiliar o nosso aconselhando a trabalhar a realidade ministerial. E é uma coisa que nós vamos já iniciar trabalhando com o nosso aconselhando, é saindo da solidão para viver a solitude e a solidariedade ministerial. Há uma realidade. O ministério, dizem, normalmente a liderança é um ministério solitário. Não precisa ser solitário. Ele pode ser solidário, desde que nós saibamos viver um momento de solitude, um momento que é só nosso e Deus. Como trabalhar a solitude na vida da liderança? Como aconselhá-los a viver essa solitude, não a solidão? Existe diferença? Nós vamos explicar isso. Vencendo a mera religiosidade institucionalizada também. Muitos não conseguem entender a realidade ministerial porque ficam apenas institucionalizados, vivem apenas a questão de placa, de CNPJ. Como é que nós vamos vencer essa religiosidade institucionalizada? Vamos auxiliar a liderança a vencer isso. E vamos auxiliá-lo também renovando para viver. Como é que vão se permitir deixar o Espírito Santo renovar a sua mente, o seu coração, o seu ministério? E fecharemos esse tópico falando sobre a consolidação da presença feminina no pastorado. Muitas mulheres têm assumido o pastorado, as lideranças nas igrejas. Vamos só chutá-las, dizer que nós não aceitamos isso e acabou? Ou nós vamos auxiliá-las também para que elas possam vencer a grande batalha que é a implantação do reino de Deus neste mundo de trevas? Fecharemos esse tópico falando sobre trabalhando a realidade ministerial e entraremos no terceiro tópico que fala sobre cuidando de si para cuidar dos outros. Como é que o líder pode cuidar dos outros se não cuidar de si mesmo? É aí onde nós, como conselheiros, vamos ajudar essa liderança a trabalhar consigo mesmo. Por exemplo, primeiro cuidando do estresse. O estresse tem matado muitos aí na parte de psicossomatização. Para isso tem que ter a mente mais aberta, para deixar
Jesus falar, para entender melhor quem é ele, quem é ela na liderança. Porque se não tiver essa mente aberta para a palavra de Deus, para o transformar de Deus, não vai ter equilíbrio nos momentos críticos. Às vezes precisa ter mudanças de objetivos e nós vamos auxiliar essa pessoa a mudar seus objetivos, não os objetivos primordiais da palavra de Deus, mas às vezes seus objetivos que são secundários. Como é que vai vencer na vida ministerial para cuidar de si em momentos críticos? Fé é o santo remédio. Nós vamos auxiliar essa liderança quanto à fé dele. A Bíblia tem líderes assim que passam por esses momentos estressantes. Vai ter uma parte aqui que nós vamos falar sobre os estressadinhos da Bíblia e aprender com eles e como que Deus trabalhou o estresse de cada um deles. Teve um lá que teve um estresse, que nós vamos aprender muito com ele, que talvez alguns nem saibam. Jesus passou um momento estressante. Vamos aprender muito com ele como passar por momentos de estresse. Vamos falar sobre ouvir a voz de Deus para o caos ser dissipado. Só tem um meio de sair do caos, ouvindo Deus falar. E aí vamos fechar esse tópico falando sobre o líder e o manejo da sua vida. Eu manejo bem a palavra da verdade. E você pratica na sua vida, porque manejar a palavra da verdade é manejar a vida. Aí nós vamos auxiliar o líder nessa questão para que ele possa cuidar de si para cuidar de outra. E fecharemos com o último tópico que fala resgatando o pastorado sadio. Aí nós vamos mostrar o que é o resgate do pastoreio, que começa com resgatando nas diferentes áreas da vida. São muitas áreas para serem resgatadas, principalmente depois de passar por um momento crítico. Por exemplo, resgate na família do líder. Momentos críticos, caóticos, geram também crises familiares. Como é que o líder vai resgatar a sua família? Porque, na verdade, santidade e poder começam no lar. E vamos fechar todo esse assunto falando sobre a importância do descanso, das férias em família, tirar um feriado, tirar um dia de descanso com qualidade na família. Faça esse curso, aprenda a auxiliar quem ajuda outras pessoas. Até lá!